Buenos Aires está com preços absurdos. Dezembro de 2024 eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Ficou mais caro, até mesmo a hospedagem. Eu sei que eu vim em alta temporada, né, dezembro, também final da Libertadores, mas eu reservei bem antes e o que eu pagava 100, 120 no casal, né, a diária quase dobrou, foi para quase R$200. Isso antes, quando estava chegando mais próximo do jogo, né, 15, 20 dias antes, chegou a estar aí 300, 400, 500 reais e o hotel chegou a R$1.000 a diária. O hotel razoável, 3, 4 estrelas. Eu sei que quando a demanda aumenta, os preços também vão lá nas alturas, mas verificando aí para as próximas semanas continuam bem mais elevados. Lembrando, né, que nossa moeda desvalorizou, então com isso aumentou bastante. E eu fiquei no bairro de Recoleta dessa vez, né? O Airbnb grande, a bagunça também, mas o Airbnb grande. Da última vez eu fiquei em Palermo, que eu acho um pouco mais bem localizado. Não mais bem localizado, mais calmo. Aqui na Recoleta já é um pouco mais de agitação. Buenos Aires está com preços absurdos. Dezembro de 2024 eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Também vou mostrar preço de restaurante, como economizar. Dá para você economizar até 50% com várias dicas que eu vou trazer aqui. Então fiquem ligadinhos, inscreva-se no canal, ative as notificações, que aqui a gente vai falar de restaurante, café da manhã, passeio, como economizar com câmbio e muitas outras coisas. Estou aqui na Recoleta, na Floralis Genérica, e vamos começar o nosso roteiro. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Eu sou Álvaro Fernandes e partiu! Acabei de sair do Clube da Milanesa, que era muito barato, e lógico, né, pela desvalorização da nossa moeda, etc e tal, saiu na bagatela de 15.900, 1,88, 188, né, mais ou menos R$84. O que vocês acharam? Já coloca aqui, vamos continuar nosso tour. E ela começou a ser construída em 1882 e terminou em 1889, então bem bonita aqui, imponente, tem a bandeirinha ali da Argentina. E não tem mais visita guiada depois da pandemia. Gostaria muito de conhecer aqui um pouco mais, adentrar, mas dá para ficar aqui na Plaza del Mayo, muito bonita, a Catedral Metropolitana que a gente foi, e aqui realmente é bem bonito. E a gente está fazendo aqui no City Tour, Baires Tour, e realmente é muito legal porque depois a gente vai apresentar guia, motorista. Eles ajudam bastante a gente, ainda falam todos os pontos, todas as coisas que a gente quer ir, e também explica um pouco da história, né? Porque é o que eu sempre falo, nada melhor do que conhecer um pouco da cultura do local, dos locais, para entender como que funciona, além das belas paisagens. Estou aqui, ó, em frente ao La Bombonera, onde rolam os jogos do Boca Juniors. Infelizmente não vai ter aqui, mas a cidade é recheada de coisa do Boca Juniors. Muito legal, muito bonito. Eu tenho uma camisa que acabei não trazendo, mas vale a pena conhecer. Tem visita guiada também, só que a gente não vai fazer, mas quem vier pra cá, vale a pena La Bombonera aqui em Buenos Aires. Indicação aí de muita gente, inclusive no TripAdvisor, muito brasileiro, falou para vir para cá, então a gente veio, vai mostrar todas as coisas aqui e ver se realmente é bom. Já pedi um bife de chorizo, vocês viram aí a entrada maravilhosa, e um vinho para acompanhar, porque também ninguém é de ferro e eu estou na Argentina. Olha, bonita edição 20 anos. Tem essa parte aqui também
Pra tirar uma foto. E eu tô aqui também na livraria El Ateneo, muito legal. Você pode pegar um livro aqui e ler, né, nos camarotes. Muito interessante. Estamos aqui em El Ateneo, que era um teatro nos anos 30 e virou uma livraria, assim, muito linda. E como eu mostrei lá embaixo também, tem uns camarotes que você pode pegar um café, ler um livro ali. Além dessa parte toda cultural aqui da Argentina, vale a visita para conhecer aqui também essa, que para mim é uma das mais bonitas que eu já visitei, quiçá a mais bonita. Estou aqui na frente da El Ateneo, muito linda, vocês têm que conhecer. Vocês estão vendo as imagens aí, é uma livraria de 1930 que ela foi reformada nos anos 80 para virar livraria. Na verdade ela era um teatro em 1930 e realmente vale muito a pena a visita. Além de ter os camarotes ali que você pode simplesmente pegar um café, ler um livro, relaxar. Realmente essa parte cultural da Argentina é muito impressionante. E agora estou no Dom Benito, um restaurante aqui bem conhecido também. Vi várias pessoas falando bem, então a gente veio experimentar. Depois eu vou fazer o overview completo, explicar se eu gostei, se eu não gostei, também falar dos preços. Então já confere aí, se você ainda não deu like, não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like, porque vai ter tour gastronômico aqui em Buenos Aires, na Argentina. Então partiu, já pedi aqui, agora estou esperando. Então gostamos aqui do Dom Benito, vale a pena. A obra aqui, ó, eu não gravei lá dentro porque tava muito barulho, mas assim, a gente gostou bastante. Então partiu que em breve a gente vai para outros restaurantes. E uma pergunta que todo mundo faz, como economizar com câmbio? Eu sempre indico, tem aqui a Nomad, também tem o Wise. Com a Nomad você ganha até $20 de cashback. Às vezes tem algumas promoções que ficam aqui no cupom que você vai economizar ainda mais. E também não tem anuidade, não tem taxa de manutenção. Pode dar uma olhada aqui porque é super prático, rápido, IOF baixo. Tem o Wise também, que na primeira transferência você não paga o IOF. Então vale bastante a pena. E na hora do câmbio, você já sabe, cartão internacional é a melhor pedida. Tem a Western Union também, que eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Hoje em dia não está valendo tanto a pena assim, mas também é uma possibilidade. E se você quiser viajar para a Argentina aqui sem se preocupar com nada, conheça o nosso guia de Buenos Aires. Os melhores parques, restaurantes, café da manhã, aplicativos, como você economiza, câmbio, tudo pinado pelo mapa. Você não vai ter trabalho nenhum, é simplesmente baixar o e-book, baixar o guia completão e o melhor, ele é sempre atualizável. Agora, a gente está aqui dia 2 de dezembro de 2024, a gente vai voltar no que vem também e ele vai estar sempre atualizado. Então você pode conferir agora e quando estiver próximo da viagem, atualizar de novo. Lembrando que tem muita coisa interessante, os melhores restaurantes, café, bares, também como você economizar nos supermercados e câmbio. Então você vai conferir tudo, tem tudo aqui na descrição. Estamos aqui no restaurante, ele é bem local aqui, então foge um pouco daquela badalação, apesar de ser em Palermo. Vou esperar aqui, já pedi o meu bife de chouriço, que a gente vai dividir, eu e Bruna, e depois a gente volta e vê se realmente é bom ou não. As avaliações estavam boas, então provavelmente vai ser boa, igual todas as carnes aqui na Argentina. Então partiu. Beber meu vinho, daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, um bife de chorizo, batata frita, vou cortar aqui, ó. Vamos experimentar ao vivo em loco. Eu já experimentei, né? Muito bom, olha isso. A suculência, batata, essa batata também é maravilhosa, muito boa.
Ultimamente não tem variado muito, né, a cotação. Já teve mais instável ao longo dos meses passados, mas agora tá mais tranquilo. Muito bom. Eu vou esperar para avaliar no final do tour, né, para poder dar nota, para não ser injusto com outros, mas a gente gostou bastante aqui do restaurante. Mais uma parrilha aprovada aqui, e essa já é mais local, né? Não é o pessoal, tipo, não é mainstream, não é uma coisa assim muito conhecida. E aqui vem um pão de parmesão, um pãozinho de parmesão, um doce de leite aqui, e tá muito bonito. Fala pessoal, acabei de sair aqui no Mocho Tree House, muito bom, no bairro de Palermo, aqui 5 minutos andando do Dom Julio, né, a parrilha mais famosa do mundo. Na verdade a gente tá até fazendo um tempo para ir para lá. Gostamos muito do doce de leite, parecendo um chocotone, só que mais gostoso, uma massa ali meio diferenciada. Também comemos o pão de parmesão, maravilhoso. E aqui vocês vão conferir também quanto custou. Aqui é um pouquinho mais caro do que as demais, mas também é um pouco melhor do que as demais, né? Não que as outras sejam ruins. Aqui tem uma cafeteria em cada esquina, a gente procurou bastante. E a Mocho Tree House estava ali na lista dos melhores. Beleza? Então vamos agora partir aqui, continuar o nosso tour em Buenos Aires. Estamos entrando agora na Pizzaria Popular Palermo. Vou contar um pouquinho da história lá em cima, então bora! E aqui eu tô na Pizza Popular Palermo. Ela é muito conhecida, tradicional, de 1968. E ela acabou ali, né, no começo, pegando muitas referências italianas, não tem como, né, pizza. E depois ela ficou mesmo como a pizza portenha, né, como muitos já conhecem. Então tem a origem lá, começou com um empreendimento familiar, aí foi se desenvolvendo e criando culturas argentinas, né, porque aqui tem um povo italiano que veio imigrando para cá, né, muitos imigrantes italianos, assim como no Brasil. E aqui um ambiente muito bonito. E também estamos na nata de Palermo, com tudo aqui. Aqui realmente é muito vibrante. Qualquer lugar que você passe, pode desligar o GPS. Mas aqui era um dos lugares que eu queria vir, que é bonito, que tem um bom custo-benefício que eu vou mostrar para vocês. Então vamos comer e depois ver se realmente é bom ou não. A gente está fazendo um overview de tudo e dando uma opinião sincera. A gente ainda não encontrou nada que a gente fale é muito ruim, não vale a pena. Então espero que continue sendo assim.
restaurante italiano aqui em Palermo muito bom, perto de outros que a gente já foi. A gente estava querendo variar um pouco, né? Tava comendo só parrilha, comendo outros tipos de carne, então a gente gostou bastante. Deu a conta de R$75, super tranquilo, muito bom atendimento, muito legal, cozinha tradicional de 1922, e a gente gostou bastante. O garçom que serviu a gente era Vitor, eu até brinquei, né? Dom Vitor Corleone, mas brincadeiras à parte, vale muito a pena, aprovado, e agora vamos continuar o nosso tour. A Bares Tour também, que é a nossa parceira, sempre faz o nosso transfer de ida e volta do aeroporto, também leva a gente para o Tango com segurança. Tem outros passeios também que a gente já fez, para Tigres, tem Campanópolis, tem muito passeio legal, pode fazer Colônia de Sacramento. Dá uma olhadinha aqui também, que tem descontos super legais, chama eles lá no Instagram e fala que veio do Estruturando Ideias, que vocês com certeza não irão se arrepender, porque qualidade, confiança, atendimento em português, então é confiável. E a gente veio aqui no La Caravelle experimentar. O cappuccino já bebi aqui, né? Viralizou. Vou experimentar aqui daqui a pouco, quando sair ali eu conto um pouco a história. Mas é bom. E aqui, que eu acabei de entrar, o café La Caravelle, que ele está sendo viralizado aí por vários influenciadores desde 1960, com aquele cappuccino ali diferenciado. Ele fica pertinho do obelisco, o obelisco fica ali uma quadra para cá, uns 5 minutos andando, e aqui bem no centro. Vale a pena conhecer, sai mais ou menos uns R$12, eu gostei. Mais um café aqui na lista de Buenos Aires. Acabei de sair agora do São Joanino. É um restaurante com mais de 60 anos de tradição. Eu gostei bastante. Vale a pena, é um pouco mais caro do que os demais, mas ele é totalmente assim, não turístico, digamos assim, e fica aqui na Recoleta. Então resolvi passar por outros restaurantes ao invés daqueles bem famosos e comer uma milanesa, que também é um prato bem tradicional aqui. Então, o refrigerante e o bife milanesa, que vocês viram o tamanho dele. Lembrando sempre de ver a cotação aqui. E aqui embaixo também, todos os links na descrição que eu vou falando no vídeo, vai estar aqui também. E aqui experimentando, né? Peguei a de mussarela, que falaram que era boa também, a fugaceta também, bem diferente. E aqui você pode sentar lá no restaurante ou então ficar aqui na fila, igual a gente está ficando aqui, na fila não, na bancada. Muito bom, diferente. Tá muito barulho aqui, eu não saí, eu faço um review, explico um pouco mais, falando aqui. Também foi fundada em 1932, uma das mais tradicionais aqui da Argentina. Estou aqui na Pizzaria Guerreirinho, acabei de comer, muito boa,
Em 1932 ela foi inaugurada e ela é muito famosa pelos seus generosos pedaços de pizza, isso mesmo. Estou falando algo que está passando muito ônibus, mas a gente não perde aqui o vídeo. E além de ser boa, a gente experimentou a fugaceta com presunto, isso mesmo, fugaceta com presunto, que quer dizer o quê? Cebola e queijo. Os generosos pedaços de queijo que fazem a diferença. E ela também é bem tradicional por ficar até tarde. Ela fica aqui na Avenida Corrientes, uma das principais aqui do lado do Obelisco. A gente vai continuar nosso tour, mas a nota é bem positiva. Pode ficar ali também, como a gente ficou em pé, ou então entrar, sentar e ficar mais tranquilo. Eu gostei bastante, vale bastante a pena a experiência, uma das principais aqui de Buenos Aires. Estou aqui no Café Tortoni, que foi inaugurado em 1858 e é clássico aqui de Buenos Aires. Já fomos, gostamos muito, vale a pena. A gente tomou um café continental. Cheguei cedo, quando a gente chegou, por volta de 8h30 estava vazio, agora já tem fila, mas também meia horinha você entra e tem doces gostosos, tem muita coisa legal. Café Tortoni aqui no centro, em Buenos Aires. Cheguei aqui em Salvagem Bakery, uma padaria muito legal aqui. Ela é meio hipster, digamos assim, né? Tava muito bem avaliada no Google, também no TripAdvisor. A gente vai entrar aqui para ver. Os preços são um pouco mais elevados, mas também, né, a gente está em Palermo, uma área nobre, um pouco mais cara. E essa daqui a gente já viu que era mais cara mesmo. Daqui a pouco a gente passa aqui com os preços. Então, partiu, bora ver se é isso tudo mesmo. O cappuccino tá top. E daqui a pouco eu volto lá de fora, né? Porque aqui tá muito barulho, pra fazer o overview aqui de tudo. Partiu. Muito bom, gostei demais aqui. A minha média aluna com queijo, a da Bruna era com Ramon, né, que é o presunto. Agora a gente vai trazer a conta aqui. Aqui é um pouco mais caro, como eu falei, mas é muito bom. Então vai aparecer aqui na tela o preço da conta e a gente já vai andar aqui por Buenos Aires. Agradecer Brasil Roaming, sempre deixando a gente conectado, né? Internet ilimitada, dessa vez eu vim para a final da Libertadores, então estava funcionando perfeitamente antes, durante e pós-jogo, que faz total diferença. Você colocando o cupom @Álvaro, você ainda ganha 10% de desconto. Fiquei um mês na Europa, não deu nenhum problema. Agora também uma semana na Argentina, top! Dá uma olhadinha que todos os links estão na descrição. E o clima aqui eu achei muito parecido com São Paulo. Até 10 horas da manhã tá aquele friozinho, 16, 17 graus. E quando começa a escurecer, agora tá no verão, lá para as 7, 8 horas também esfria. Vai lá para os 16 graus e durante um dia um calor danado, 30 graus, 35 graus. Então acho que isso vale a pena. Assim, eu gosto mais desse jeito. Mas o problema é que quando você sai de manhã tem que levar casaco e levar casaco também na mochila para quando vai escurecendo. Já são 6h30, então daqui a pouco começa a ficar mais frio. E quanto aos preços, eu conversei com alguns moradores daqui, alguns argentinos, alguns brasileiros, e disseram que por estar no final do ano, né, já está aproximando do Natal, então os preços não devem ter tanta flutuação e variação para 2025. Eu não sei, né? Tudo é possível, mas aqui o preço, eles dizem que não deve variar muito. Então vamos esperar, aguardar. Espero isso mesmo, porque Buenos Aires ainda continua sendo um bom ponto e um bom lugar turístico para a gente conhecer e explorar mais. E aqui em Buenos Aires tem muito parque. Esse é o Parque Larreiras. Então eu sempre vim no inverno, né? Então era muito frio. Só que agora são 6h30, estou aqui de camisa, daqui a pouco vai esfriar. Mas então é bem legal, bem amplo. Então dá para fazer piquenique, o pessoal vem aqui. Dá para ver que tá bem cheio aqui. Aqui tá contra o sol, né? Tá bem cheio e é muito legal, porque é uma parte de Buenos Aires também que eu estou explorando, que eu não tinha explorado antes. São 360 aqui
e do parque. E esse é mais um bar escondido, né? Eu vou deixar o endereço aqui, porque para você entrar um pouco mais... Não é complicado, né? Mas ele não fica tão aberto assim. Então você entra. Eu peguei o meu drink aqui, Ezeiza. É uma mistura de Aperol com Campari. Eu gostei bastante. Tá aí. Os drinks estão na faixa de 9 a 12 mil. O que dá uns 50, 70 reais por drink. Tá bem elevado, bem caro. Mas assim, para tomar um drink, comer alguma coisa aqui, o cenário é bem legal. Olha que diferente. Esse é mais um dos bares escondidos aqui, né? Tem a parte interna aqui e a parte externa. Até o sinalizador tem aqui, ó, mostrando aquela parte ali. Muito legal mesmo. E no frio tem essa parte aqui que é um aquecedor. E o drink também é muito bom. O preço um pouco elevado, mas bom. E aqui tem as cabines com as classes executivas. Olha que legal. Até mesmo o céu você vê, ó. Olha que irado. E o legal é que você pode ficar aqui, ó, na executiva. Ou então você vai ali na Economy. E ó, pega um tempo legal. E o melhor é que você não vai pegar turbulência. Bom demais, né? E o detalhe mais legal é daqui, ó. Olha que legal. Todas as poltronas. E pra cá o tempo tá até bonito, hein? E a experiência é legal, né? Bem imersiva. Você pode ficar aqui, dar uma olhadinha aqui também. Eu gostei bastante, achei interessante. E mais um bar secreto aqui em Buenos Aires, né? A gente já foi no Hospital, a gente já foi no The Hole e outros também no Franks. É muito legal porque são temáticas totalmente diferentes e muito interessantes. O drink que eu pedi tem mate, então você que coloca. Diferente. Banheiro. Legal que tem até bed free, ó. Muito legal. Olha isso. Muita gente se perde, não sabe onde que entra. É aqui, ó, do lado do sorvete e do lado do tostado, que é um café club. Então lá no fundo você entra e consegue ir no Bar Airport. Muito legal aqui em Palermo, em Buenos Aires. Praticamente meu último dia aqui em Buenos Aires. Para resumir, né, e falar o que eu achei dos preços e tal. Então, os preços estão mais elevados sim, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: a moeda, o real, desvalorizou bastante, chegou a bater R$6, 6 e pouco. Isso paralelo, então o comercial você vai pagar mais, né? Tinha casa de câmbio aí praticando R$6,50. Então, como teve um aumento aí de 10, 15%, é uma desvalorização muito grande. Então, como a Argentina também está numa reconstrução, não vou nem entrar em viés político, acontece que bate de frente com um monte de coisa. Os preços aqui, eles subiram, né, da última vez que eu vim em agosto, uns 10, 15% com a nossa desvalorização. Então a gente bota aí uns 40% mais caro. Então você consegue ver que um cafezinho que custava 6, 7, 8 reais, hoje está custando na faixa de 20, tem até lugares com 25. Um chopp, uma cerveja que a gente pagava 4 numa promoção, hoje está 15. Então os preços estão mais elevados. Mas se você sair hoje no Brasil, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, você vai ver que os preços praticados também estão caros. Uma cerveja long neck, uma garrafa de 600 que custava 12, 13, 14 reais no começo do ano, hoje você não consegue encontrar aí por menos de 20, 25. Então, com isso a gente consegue ver essa discrepância que vai passando. Mas assim, como eu sempre falo, né? Se você acha, a Argentina tá um absurdo, tá caro, não viaje porque não vale a pena, então vai para a Europa, vai para Dinamarca, vai para a Suécia, vai para a Noruega. Eu, por exemplo, estive lá esse ano. E quando o euro tava 5,50, 5 e pouco. Hoje, com quase 7 para comprar, com certeza estará mais caro. Então, não vamos misturar as coisas e ver as situações. A gente não pode comparar esse ano com o ano passado, que tinha dólar blue, que tinha um monte de outras coisas. Então, continua assim valendo para vir aqui para Buenos Aires. Ainda é mais barato do que Chile, do que Uruguai. Vai depender do estilo de viagem que você quer e não tem certo ou errado. Qualquer destino ali, você precisa fazer um planejamento legal. Então aqui, como eu já falei, pegue o Didi ao invés do Uber, você vai economizar 2, 3 vezes. Ao invés de pagar 40 na corrida, vai pagar 15, 20. Então vai economizar. Dê uma olhadinha também no Morph, o aplicativo aqui, que você consegue economizar de 30% a 40% em várias refeições. E também procurar uma hospedagem mais econômica, porém legal.
e com isso você com certeza vai curtir bastante. Continuo super indicando Buenos Aires, é um dos meus lugares favoritos e ainda aumentou, ficou mais caro, ficou, mas também nossa moeda deu uma desvalorizada, beleza? Inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. Eu volto em breve, ano que vem eu estou de volta aqui, vou bater ponto aqui todos os anos, beleza? Então é isso, valeu, um grande abraço, fui!